Fala galera, beleza? Que bom que vocês estão aqui para mais um testemunho aqui no canal, para que possamos, se você não é inscrito, essa é a sua oportunidade, é de graça, não custa absolutamente nada e ainda faz bem para o seu conhecimento e também para a sua jornada com Cristo. Hoje nós temos mais uma conversa com uma pessoa que descobriu o Evangelho de Cristo, mesmo estando no Adventismo, e decidiu começar uma nova jornada, começar uma nova história com Jesus. E nós vamos conhecer a história dela, todos os detalhes, quem ela é, onde ela está, e vai ser mais um testemunho para inspirar você, para você que está buscando aí informações, exemplos, como que funciona a vida depois do Adventismo, como que acontece, como que passa pela cabeça de uma pessoa que estava no Adventismo e deixou o Adventismo para uma nova jornada com Cristo. Então nós vamos descobrir hoje. Você que já está acostumado com o quadro de testemunhos, você sabe que são histórias fantásticas de vida, na área espiritual, na área pessoal, e também com o impacto do Adventismo na nossa vida, antes, durante e depois. Eu convido todos vocês a assistirem de acordo com o seu tempo, dirigindo no seu trabalho, cozinhando, enquanto você está aí relaxando, tome o seu tempo e ouça mais uma conversa fantástica com mais uma convidada especial. E eu vou chamar aqui a nossa amiga, a Cici. Que legal, Cici, que bom que você está aqui com a gente hoje. Depois de algum tempo conversando, finalmente chegou o dia do nosso bate-papo, e eu estou muito feliz, muito honrado de ter você aqui no canal. Espero que essa conversa seja boa para todos nós. Obrigada por aceitar, assim, por me dar essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha história. E eu estou muito feliz, assim, enfim, vai ser, espero que seja de bom, que as pessoas se inspirem também, assim como eu me inspirei em outros testemunhos que já foram dados aqui no canal. Mudava isso, bastante. Então, aí veio a pandemia, e aí eu falei assim, agora eu preciso, né, mais uma vez, vamos focar na espiritualidade. Aí as pessoas da igreja começaram a me chamar para passar a escola sabatina. Aí vamos lá, né? Como é que eu vou passar a escola sabatina, né? Daí estudava, mas não entendia. Assim, assim, era difícil. Eu só conseguia entender mesmo. Eu tinha que escutar algum desses pastores esses pastores midiáticos, né? Digamos assim. Uhum. Para conseguir entender. Era isso que eu fazia. Aí eu assistia a vários deles, aí que eu ia, porque é aquela coisa, você lê a Bíblia não é o que você lê. Então é outra coisa. Eu queria entender. Eu realmente, no meu entendimento, tudo que a Bíblia estava escrito, eu precisava ter uma interpretação. Eu não conseguia fazer uma interpretação da Bíblia. E justo naquela época, porque eu lia na Bíblia e eu falava, mas será que é isso mesmo? Será que a igreja diz sobre isso? O que a Ellen White diz? O que o pastor tal X vai dizer? Era isso que eu tinha, era isso na minha cabeça. Eu mesma não poderia me sozinha chegar numa interpretação. Eu achava assim, porque eu achava tudo muito difícil, aquelas 2.300 tardes e manhãs, todas essas, né, aquelas doutrinas difíceis que eu não consigo entender isso, eu preciso de alguém para entender por mim, né? E você não tem culpa nenhuma absolutamente disso, e ninguém, porque você não é a primeira pessoa que fala isso, óbvio. E eu digo para você, se você pegar historicamente, e no episódio do Kieran Edson, a gente colocou isso, que nem eles conseguiam chegar a uma conclusão do que era o tal das 2.300 tardes e manhãs, da transição do santo para o santíssimo, e naquele vídeo eu coloco que uma declaração de Ellen White disse, nossos irmãos não entendiam e nem eu. Somente quando eu caí em visão é que eu recebi uma mensagem que era a explicação daquilo que nós estávamos tentando estudar. Ou seja, nem eles que inventaram essa bagunça tinham condições. Agora, de onde veio essa visão?
Exatamente por isso que eu falava. Eu sempre tinha o meu irmão mais velho como referência também. Então, o que ele falava era aquilo, sabe? E, e aí, na pandemia, eu tava nesse momento, assim, de entender. Peraí, deixa eu entender também. Peraí, não vou só perguntar, vou entender. Mas eu fui chamada várias vezes para passar lição, na época que era online. E depois também, quando a igreja voltou, eu continuei passando a lição da escola sabatina, mas sempre tinha que recorrer a alguém para entender. E foi bem na hora que teve uma lição que ela estava passando por todas as doutrinas da igreja. E eu falei, nossa, que bom que vai falar das doutrinas, porque eu quero entender as doutrinas adventistas. Eu nunca entendi direito, eu nunca fui. Então, é agora que eu tenho que fazer. Só que o julgamento, que era esse que eu queria, eu estava muito querendo entender o julgamento investigativo. E não, a escola sabatina não passou essa matéria, digamos assim. Não passou aquela lição. Aí passou 2.300 de manhã, teve a lição da 2.300 de manhã, eu falei, vai ter o juízo investigativo, é agora. Teve aquela outra lição também dos 3 mensagens evangélicas, também não fala mais claramente, é o que eu estou entendendo. Quando eu era criança, eu lembrava das coisas, das discussões que tinha na minha casa. Minha casa, quando eu era criança, minha casa era muito cheia, os jovens iam tudo lá para casa. Então, eles ficavam sempre falando de Bíblia lá. Então, sempre falando de assuntos bíblicos e tudo. E eu lembro eles falando de investigativo, eu lembro algumas coisas assim. Então, eu comecei, a igreja não está falando sobre isso, né? Aí eu comecei a achar estranho isso. Aí depois, quando minha irmã mandou um vídeo seu para eu assistir. Aí foi o primeiro vídeo, foi aquele vídeo do início, né? Desde o William Miller. Aí nossa, que bom, tá, vou entender melhor essa história aqui, porque a igreja eu já sabia da história, né? Mas assim, você estava trazendo mais detalhes, mais coisas, né? Falei, mas será que isso é certo? Então, eu estava, assim, já era depois da pandemia, foi em 2023. E eu falei, não, peraí. Aí eu baixei todos os PDFs que você tinha passado, que estava lá no vídeo, baixei os PDFs e li os PDFs e falei, não, é mesmo, assim. Aí, algumas coisas começaram, algumas memórias começaram a aflorar. Então, uma das memórias que veio na minha cabeça foi assim, um dos meus irmãos me falaram assim, numa das conversas lá, nem lembro qual foi o início, uma vez a gente estava junto, sei lá, ele falando da Ellen White, ele falou assim, mas a Ellen White tem muitos escritos que não foram traduzidos. Aí eu sempre pensei, mas poxa, por que a gente não tem acesso a isso? Por que não foram traduzidos? Então eu sempre tive essa questão, assim, que eu mesma sufocava, porque, deixa pra lá, sabe assim? E quando eu comecei a ver muitas coisas que você tem, alguns vídeos seus aí que não tem, que você traz da cartas, né? Coisas assim que eu não sei se isso tem traduzido. Eu não achei. Hoje em dia, muita coisa tem traduzido no Brasil, mas é sempre bom lembrar que é necessário passar por uma tradução que é como se fosse um filtro, né? Então a linguagem não é a mesma. A tradução expressa o que está querendo dizer, mas não expressa muitas vezes a mensagem do que ela quis dizer, mas sim o que eles querem que você entenda. Então essa no Brasil, a Casa Publicadora é como se fosse um muro, como se fosse um pedágio. E pela Casa Publicadora, passa todo esse processo de filtragem, né? Então, certas linguagens, certas expressões, você sabe inglês, você sabe que diferencia. Então, vem numa facilitação, né? Olha, ela disse isso, mas ela quis dizer isso, na verdade. E os brasileiros, na verdade, não tinham acesso, a gente não tem acesso ao original para fazer uma análise
correta, uma tradução, enfim, exegética, né, vamos dizer assim, né, de Ellen White. Então esse é um desafio, quando você olha, mas tem muita coisa traduzida, mas eu sempre coloco um asterisco, né? Eu falo que a casa publicadora higieniza os escritos. Excelente. Porque aí, quando meu irmão falou isso, quando eu comecei a ter contato com os vídeos, com os PDFs, com coisas que não foram traduzidas, eu falei assim, talvez seja por isso que não foram traduzidos tudo, né? Nem tudo foi traduzido, né? Uhum. E assim, hoje em dia eu sei que assim houveram várias polêmicas depois, né? Enfim. Então veio coisa do Answering Adventist, veio coisa do SDA Q&A, veio coisa do Test the Prophet. Todos, assim, vários desses vídeos vieram, eram vídeos enormes, e eu comecei a assistir aqueles vídeos. Eu assistia um atrás do outro, pesquisava, porque eles mostram lá o Answering Adventist, ele tem um vídeo lá de 3 horas, que é o vídeo que ele fala como é que ele fala? É um vídeo que ele tá falando que ele enterra a Ellen White. Esqueci agora, é o funeral da Ellen White. Uhum, eu lembro desse. E ele coloca, aí ele prova, ele mostra os escritos que ela fala de profecias não cumpridas. E aí o que aconteceu? Eu baixei o aplicativo da Ellen White, da Ellen White, né? Em inglês, porque eu comecei a pesquisar em português, não achava. Falei, deixa eu procurar em inglês. Aí assisti os vídeos dele e pesquisava no aplicativo e tá, é isso mesmo. É isso porque assim, de primeiro instante você fala, ele tá mentindo, escreveu alguma coisa ali que não condiz com a verdade. Mas eu fui nas coisas, né? Ele é um canal que mostra bastante, né, os escritos dela. E comecei a pesquisar o SDA Q&A, fiquei sabendo do Desmond Ford lá, por eles, assim, teve aquela fita ele tem um programa dele que ele bota a fita do sermão que quebrou com a igreja na Austrália. E assisti umas 2 vezes, porque o inglês australiano dele, inclusive, que é um senhorzinho, né? Encontrei com ele, com o Peter na Califórnia, 2 semanas atrás. Foi muito bom. Do SDA Q&A, mas do Desmond Ford que você está falando. Tá. Desmond Ford, você encontrou o de Q&A. O Peter. Agora, o Desmond Ford, ele fala com 2 ovos ali, um alface, mais 3 coisas na boca. Você tem que... Ok, vamos lá de novo, recomeça. E ainda imagina aquela fita antiga, aquela coisa, gravação. Olha, assisti umas 3 vezes aquela fita dele para entender. Assisti aqueles debates lá. Então, tudo isso, assim, eu falei, meu Deus, como é que a gente não sabe disso? Como é que a gente... Porque a igreja... Aí o meu irmão falava assim, mas isso todo mundo... Isso tá só desenterrando. Todo mundo já sabe disso. Não, todo mundo não. Ele deve saber, alguém da liderança, as pessoas que estudaram a história da igreja podem saber, mas a massa não sabe disso daí. Mas enfim, aí eu comecei a despertar mesmo, comecei a perceber que estava errado ali. As minhas questões, assim, comecei a perceber que a Bíblia começou a fazer mais sentido. Aí a última lição que eu li da Igreja Adventista, a lição da Escola Sabatina, foi aquela lição de Efésios. Comecei a ler aquela lição de Efésios. Eu parei na lição 7, quando, para você ter uma ideia, é um exemplo de como eles... o que acontecia com a lição da Escola Sabatina? Eu não li as passagens. Porque, assim, vai ter a explicação. Tem a pergunta e as passagens bíblicas, né? Ou às vezes ele já coloca a passagem bíblica lá. Mas não interessa o que a passagem bíblica vai dizer, o que vai estar embaixo é a explicação daquela ali.
daquela questão. Então, para que eu vou assistir? Às vezes eu nem lia. Depois que eu já estava usando o aplicativo, é fácil. Eu ia lá, clicava, aí eu lia a passagem. Mas não quer dizer que ia me ajudar, porque a passagem não era assim, o que eles te encaminham a você chegar na conclusão que a lição quer. Ele não encaminha você para você chegar na conclusão que a Bíblia está dizendo, está te falando. Então, quando eu comecei a assistir, peraí, eu preciso ler mais a Bíblia sem... Eu comecei, assim, por um milagre, porque não é fácil, eu comecei por um milagre, eu comecei a ler a Bíblia sem ter nenhuma concepção. Eu falei, peraí, eu vou limpar tudo e vou ler a Bíblia crua. Não quero ter nenhum pensamento, mas isso é porque a Ellen White falou aquilo em tal livro e por causa daquilo, então isso quer dizer isso. Não quero pensar assim. Então eu consegui fazer desconectar isso. E quando eu desconectei, eu falei assim, então eu vou ler essa lição, eu só vou ler as passagens bíblicas, eu não vou ler a lição. Aí teve uma passagem bíblica que ele colocou, Efésios 1, 13 e 14. Aí foi bem na época, e assim, encaixou muito, porque assim, aquele versículo fala que o Espírito Santo é o selo de Deus. Se você acredita em Jesus, se você acredita no Evangelho, eu não sei, mais ou menos uma coisa assim, Jesus te dá o Espírito Santo como garantidor e você é selado pelo Espírito Santo. Aí peraí, então o Espírito Santo é o selo de Deus, não é o sábado. E eu tô querendo guardar o sábado, porque o sábado, daqui a pouco vai chegar o decreto dominical, e eu não vou conseguir guardar, não tô conseguindo agora, como é que eu vou conseguir no decreto dominical? Já tá difícil agora, imagina depois que a coisa começar a pegar, né? Eu vou colocar aqui o verso na tela, só para as pessoas acompanharem também. E, enfim, para as pessoas terem o contexto da passagem que você estava lendo. Então, são duas partes, né? Efésios 1, 13 e 14, Almeida realizada, Almeida revista. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o quê? Com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Efésios 1, que vai de 13 a 14. Deixa aí nessa parte, porque olha o gatilho que me deu nesse verso. Esse verso foi muito importante para mim, porque ele deu o gatilho da salvação, tá aí, a salvação, e o selo de Deus, que é o Espírito Santo. Foram dois gatilhos que, num verso só. Então, depois disso, mudou tudo, depois desse verso. E aí eu até falei, eu não vou mais ler essa lição. Parei de ler a lição. Eu vou fazer minhas pesquisas, eu vou procurar saber, eu vou fazer as coisas, Mas, assim, por um lado, eu tinha muito conflito, pessoal, muito conflito. Uns conflitos, assim, muito grandes em relação, e se eu tiver errado? E se não é isso? Então, assim, eu comecei a ficar nesse processo de briga interna, sabe? E agora, o que é isso? E assim, na verdade, literalmente, o meu chão caiu. Porque em todas as minhas idas e vindas de igreja, de recomeço, de vida pessoal, vida profissional, de todas essas coisas que eu vivi a vida inteira, a única coisa constante que eu tinha era a religião, era a minha fé, era o adventismo. Então era a única coisa certa. Eu era a menina dos olhos de Deus, o remanescente, então eu estava fora ali, mas eu, assim, sempre que uma pessoa dentro da igreja adventista sai,
Até falando, voltando um pouquinho, falando dos adolescentes, que eles acabam saindo, porque existe aquela pressão, aquela coisa toda. Eles saem, não é porque eles, né, é pela pressão mesmo. E assim, eles saem, mas pensando, eu vou voltar para a igreja. Eu vou depois, quando eu acabar, fizer tudo que eu fizer, eu vou me firmar, vou fazer. Então, assim, eu tive essa mesma situação, muitos jovens têm também a situação, têm essa mesma situação, e agora eu não tinha mais isso. Agora acabou, porque agora eu fiquei no ar. Eu fiquei no ar, não tinha mais referência. Não tinha mais referência. E eu, meu Deus, será que é isso mesmo? Eu vou pesquisar sobre a Ellen White. Eu não quero jamais, eu estava assim, eu não quero duvidar de Deus, da serva do Senhor, da mensageira. Eu assim, eu estava em conflito porque eu estava duvidando disso. Estava assim, muito, me machucando muito de ter que estar duvidando disso. Mas peraí, comecei a fazer um plano de ação. Falei, peraí, e assim, e o meu desespero mesmo também veio na minha cabeça. Eu vou ser ateu agora? Eu vou ser agnóstica? É isso que sobra para mim? Mas eu já tinha passado por tantas reviravoltas na minha vida e eu já tinha visto aqui na Irlanda, foi um divisor de água para mim, porque tudo na Irlanda aqui aconteceram para mim. As coisas tudo aconteceram, tudo andou, tudo eu via a mão de Deus para mim. Eu tive aquela resiliência toda, mas a mão de Deus estava ali. Eu sentia, eu tinha certeza que Deus estava comigo. E eu tinha feito a oração da salvação, então assim, tinha certeza que eu estava no lugar certo. Eu nunca tinha tido tanta certeza na minha vida quanto agora. Em tudo que eu fiz na minha vida, foi sempre assim: será que estou tomando a decisão certa? Será? Não. Uhum. Essa decisão foi a única certa da minha vida. Então, isso me ajudou a, tipo, não, peraí, deixa eu me centrar. Deus existe para mim, Deus é vivo na minha vida e nada vai tirar isso de mim. Então, vamos entender o que está acontecendo. Vamos ver. Então, eu fiz um plano de ação. Eu queria entender as 2.300 da tarde de manhã, que eu nunca entendi, que é aquelas matemáticas, umas coisas assim que ninguém entende. Enfim, eu queria entender isso. Eu queria saber, tinha certeza se a Ellen White era profetisa de Deus ou não. Eu queria, que mais que eu pesquisei? Eu queria pesquisar que mais? Até marquei aqui algumas coisas que eu estudei. Daniel, o livro de Daniel, que tem a ver com a 2.300 da tarde de manhã. E eram esses 3 focos. Porque eu tinha problema também o sábado. Mas o sábado eu já estava tranquila, porque eu já vi que era o selo de Deus. Falei, sim, você tá de boa, tá tranquilo. Isso não vai, ninguém me tira mais. Eu até cheguei a discutir, tive discussão, discutir não, conversando com meu irmão, falando, mas fulano, o selo de Deus não é o Espírito Santo? Olha aqui. Aí ele, não, é o sábado. É o sábado e o Espírito Santo. Ele chegou a falar uma vez. Uhum. Aí eu falei, vou pesquisar, vou. Então, para mim, foi crucial saber a questão Daniel e a Ellen White e o juízo investigativo. A Ellen White, li 2 livros dela, aí eu esbarrei no livro Renounced, Adventist Renounced, eu não sei se está em português. Do Ian Penright. Eu tenho o Kindle, então eu tenho a assinatura do Kindle, achei no Kindle. Li o Adventist Renounced, do Cam Wright. Depois li um livro, acho que é Steve Bailey que fez o Psicobiografia da Ellen White. Uhum. Sim. E li o White Lie também. Só que na psicografia dela, na psicobiografia dela, que ele é psicólogo e historicista. Uhum, sim.
e não sei se essa palavra é certa. Ele já, ali eu já entendi que já não era, mas eu ainda queria uma resposta de Deus. Queria uma resposta de Deus. Eu estava orando. Meu Deus, eu estou pesquisando, mas eu preciso ter uma resposta. E eu não quero me desfazer da sua luz, porque ela falava que é a luz menor, né? Se ela é a luz menor, eu não quero me desfazer dessa luz. Eu não vou fazer isso. Porque é a luz do Senhor, eu não vou rejeitar a luz do Senhor. E aí, justamente nessa época, foi em abril, o meu carro foi roubado. Abril do ano passado. Meu carro foi roubado, uma coisa muito rara aqui, né? Não acontece esse tipo de coisa. Foi roubado na estação do trem. Fiquei um tempo sem carro até o seguro resolver. Aí comprei um carro novo em julho. Tava com carro novo, tudo bem, tranquilo. E justo nessa época a gente começou a fazer, e foi bem na época que eu também estava pesquisando sobre ela, e o pequeno grupo que eu estava indo aqui perto de casa começaram a estudar o grande conflito. E eu falei, gente, vamos estudar a Bíblia? Que tal? Vamos estudar a Bíblia? Eles, não, vamos estudar o grande conflito. E eu já estava, não quero estudar. Assim, eu já tinha lido aquele livro. Eu queria estudar a Bíblia mesmo, a Bíblia pura, né? Então eu não estava querendo me desfazer, sabe? Sair da igreja, sair dos meus ciclos, do pequeno grupo que eu tinha. Eu morei aqui tanto tempo. Eu fui a primeira a mudar para cá, que eu não moro em Dublin mais, né? Então, logo depois da pandemia, vários casais começaram a comprar casa por aqui, por perto, e a gente começou a fazer esse grupo, né? Os casais da igreja começamos a fazer esse pequeno grupo, estava super gostoso, sempre vinha alguém aqui em casa sexta-noite. Eu gosto dessa coisa de ter gente em casa, e estava gostoso, mas assim, eu estava descobrindo isso e eu não queria mais. Eu falava assim, eu vou continuar indo na igreja, mas eu não quero mais ler Ellen White. Eu não quero mais, né? Eu quero pesquisar primeiro para ver o que é. Eu estava querendo descobrir a Bíblia, porque eu já tinha lido coisas dela. Eu já tinha percebido que a escola sabatina dá uma direcionada diferente. Então eu queria entender puramente, né? E aí o que aconteceu? Eu estava com esse carro novo. Teve uma sexta-feira que eu fui na casa do pessoal para fazer o pôr do sol. Eu voltei, era julho, mas eu voltei muito tarde, né? Acabou o pôr do sol, dava super tarde, assim, o dia era muito claro, era dia claro o tempo inteiro, mas eu cheguei em casa, tava assim, aquela penumbra, sabe assim? Já era 11 da noite, mas julho a gente tem sol até bem tarde. E assim, cheguei em casa, meu marido olhou para baixo, assim, para a janela lá fora, eu já estava dentro de casa, ele olhou para a janela. Você deixou a luz do carro ligada. Aí eu falei, que luz do carro? Aí eu fui ver. Aí tinha uma luz ligada no carro. Aí eu entrei, fui ver, mexi e tal. Tudo desligado, fechei o carro, apertei o alarme para acionar o alarme, a luz apareceu. É uma luz azul. Aí eu falei assim, gente, eu nunca vi essa luz. Eu tava com o carro há 3 meses. Há 3 meses não, 2 meses, foi em junho que eu peguei o carro. Final de junho. Que tava tudo claro, então todas as vezes que era noite, eu já tava dormindo. Eu durmo cedo, eu durmo tipo 9 da noite, eu já tô na cama. Aí eu não tinha visto, não tinha percebido essa luz. Na mesma hora veio a coisa na minha cabeça, a ficha caiu. Por que eu não vi essa luz antes? Porque eu tinha o sol, eu não preciso de uma luz pequenininha ali para eu ver. Eu não preciso. A luz do sol era maior, assim, nunca percebi aquela luz. Aí depois eu ainda falei com o cara do alarme, né? Perguntei, apareceu uma luz aqui, no outro dia eu liguei, apareceu uma luz, isso é normal? É do alarme? É do alarme. Falei, nunca vi aquela... Então uma luz diante do sol é irrelevante.
Não faz nada aquela luz, não estava fazendo nada, Sim. entendeu? Então, assim, em termos de luz, ela não estava acrescentando. Ela era a luz do alarme. Esse exemplo é excelente, porque eu recebi um testemunho essa semana no WhatsApp, também de Deus utilizando elementos ao redor para despertar as pessoas. E foi ele vai dar o testemunho dele aqui, eu não quero dar nenhum spoiler, mas foi uma questão que ele estava tentando sair da igreja fisicamente, porque estava acontecendo um evento dentro da igreja, e ele estava tentando sair pelas vias normais, saída de emergência, alguma coisa nos fundos da igreja. E essas portas estavam todas trancadas com cadeados. Portas que, por lei, devem estar destrancadas, com portas de emergência. E naquele momento que ele estava buscando, a mesma situação de você, Senhor, me ajuda, me dá uma luz, me ilumina. Será que é isso mesmo? Estou pesquisando, estou estudando. E aí todas as portas de emergência que ele tentou sair daquele templo adventista onde ele estava, estavam travadas com cadeado. E aí na cabeça dele veio assim, você não vai conseguir sair porque está tudo travado, você vai precisar buscar mais informação, mais luz, mas você vai sair pela frente. Você não vai sair pelos fundos. Olha para você ver como, muitas vezes, exemplos pequenos da nossa vida exemplificam como Deus comunica com a gente. E eu acredito totalmente nisso. Eu, assim, muitas vezes eu já senti, assim, aquela vontade de chorar. Tô na igreja, aquela vontade de chorar, e veio uma revelação, uma coisa para mim. Já aconteceu isso também. Mas, assim, coisas pequenas, que, assim, também acontecem no dia a dia, que é isso. Aquilo ali foi o bastante para mim. Depois que vou ser bem sincera, eu tinha medo de ficar sozinha. Eu tinha medo de muitas vezes ler alguma coisa. Eu não conseguia ler aquele verso de Ezequiel. Eu não conseguia ler. Alguns versos da Bíblia eu não conseguia ler. Aquele de Jesus na tentação do inimigo. Não conseguia Lucas ler. 4. Uhum. Não conseguia ler. Não consegui ler aquele verso, é Ezequiel ou Isaías, que fala que o Lúcifer vai para as estrelas do céu e faria o meu trono. Se eu não me engano, é Ezequiel ou Jeremias, um dos dois. Eu lembro que ele exemplifica, né? Subiria até o mais alto monte, etc. Uhum. Nunca consegui ler aquela passagem. Eu tinha medo. Então, assim, mas a partir do momento que eu entendi que é tudo mentira, eu não tenho mais medo. Eu tenho o livro História da Redenção aqui, que eu comprei o livro em inglês. Nunca tive coragem de ler esse livro, porque tem algumas partes né, ela fala muito detalhado os pensamentos dele. Uhum. Então, assim, eu tinha medo, mas assim, a partir do momento que Deus me deu a revelação assim, é selado, você foi selado pelo Espírito Santo. Eu sinto uma proteção de Deus nesse sentido. Eu não tenho mais medo de nada. Eu leio tudo. Eu já li várias vezes esses versos, essas coisas. Depois assisti filmes. Quando eu tinha filme de Jesus que passava na parte da tentação, eu pulava. Então eu comecei a perceber que o grande conflito, aí eu estava assistindo, aí por mais que eu não queria, eu fui em alguns PGs que o pessoal estava estudando o grande conflito. E eu comecei a encaixar assim, tudo que a igreja e que o adventismo fala de outras religiões é o que ele faz. É o que, por exemplo, quando eu era criança, eu via muito dizer que o inimigo usa o passado para, tipo, adivinha o passado para depois prever um futuro. Por exemplo, você vai numa cartomante, ela vai começar a te falar coisas do teu passado, porque o inimigo vai dar a revelação para ela que ela teve, que você fez no passado, e aí o futuro, ela vai dizer qualquer coisa no futuro e você vai acreditar, porque ela acertou o teu passado. Então, sempre que tinha assuntos sobre espiritismo, esses assuntos supernatural, paranormal, sempre falavam isso, né? Aí eu comecei, o que é isso se não é o grande conflito? Pegou todo o começo do grande conflito, fala da história, para depois, agora, qualquer coisa que falar sobre o futuro é o que vai acontecer.
Sim. Então é a mesma estratégia. Então, assim, eu comecei a ver isso, eu comecei a ler o livro de forma diferente. E eu estava lendo em português e em inglês, porque aí eu peguei o aplicativo e o aplicativo também tem as versões, né? Tem as duas versões, a primeira versão e depois a revisar. Então eu já ia logo era na primeira versão. Eu quero ver o que tá na primeira, porque esse que tem em português é muito higienizado. Por isso que eu comecei a usar essa palavra. É muito bonitinho, muito facinho, fácil de entender, mas não condiz com tudo o que realmente representa. Então, assim, a ideia do grande conflito, comecei, por que exalta tanto o grande conflito? E cadê Jesus aí? O adventismo é mais conhecido como sábado. Se você fala adventista, para uma pessoa, no modo geral, eles vão falar do sábado. Dentro da igreja é o grande conflito. A vitória de Jesus é mais importante do que o grande conflito. Acabou. Ele não tem mais o grande conflito, não tem mais o conflito, não tem mais relevância, porque Jesus morreu e acabou, venceu, é vitorioso. Jesus é vitorioso, venceu na cruz. Então acabou, não tem mais que exaltar grande conflito nenhum. Entendeu? Excelente. Tudo bem. Excelente o ponto que você está falando. Uma das coisas que eu ouvi essa semana, olha só como a gente fica nesse processo adventista de muitos anos lá dentro, né? E a gente não percebe certas coisas. Um comentário essa semana aqui no YouTube me fez ligar uma luz, tipo a luz do seu carro. Fez assim, tipo, acendeu. Ele falou assim, peraí, mas tem tantas igrejas, e ele falou assim, tem tanta igreja no mundo, né? Tantas igrejas no Brasil. E ele falou assim, eu tô pegando aqui um monte de nome de igreja. A Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça, Igreja da Assembleia de Deus, né? Só que lá. Aí quando você vai pegar o nome da Igreja Adventista, você vê, Igreja Adventista de quem? Do sétimo dia. Não, aí eu falei assim, gente, como é que eu não tinha parado para pensar numa coisa dessa? Tá no nome da igreja a quem eles pertencem. E é impressionante, você vai vivendo lá dentro, você não conecta as pontas. Nós pertencemos a um dia. Nós não pertencemos a Deus, a Cristo. Mas a outra igreja tem o nome de Deus lá e faz tudo errado. Gente, tá claro que a igreja adventista foca em uma coisa. O homem, o ser humano é o super-herói para vencer o grande conflito. E o inimigo tem que ser exaltado ao máximo, a exponência máxima. Por isso que Ellen White fala mais de Satanás, retrata mais Satanás do que Jesus Cristo, porque ele é o arquivilão do herói que é o homem, não o herói que é Cristo. É impressionante isso. E assim, eu sempre me incomodei pelo fato de que ela fala muito dele e ela fala muito exaltando o grande rebelde. A grande testa, a grande inteligência. O grande rebelde, o grande tentador, ele é tudo, assim. Agora, Jesus não tá exaltando Jesus ali. Então, assim, isso realmente me quebrou. E também quando eu comecei a entender, aí outra coisa que apareceu para mim, eu assisti o testemunho da Manu e ela mencionou sobre a FAF. Aí eu falei, deixa eu procurar isso, né? Procurei, né? E achei uma playlist podcast da Colleen Tinker e a Nikki. E não lembro agora sobre a Nikki. Mas, assim, eu maratonei aquela playlist foi a playlist das 27 doutrinas ou é 28? Eu sempre com... Das 28 doutrinas. É 28, né? Eu maratonei aqueles... E são podcasts de 1 hora, tá? Só que, assim, eu viajo para Dublin, eu vou de trem, eu dirijo. Então, assim, eu vou fazer academia, eu tô em casa, eu não tenho televisão em casa. Então, eu tô em casa lavando louça, tô em casa fazendo as coisas da casa, tô no fone de ouvido, tô assistindo. Então, assim,
o tempo livre que eu tinha, que eu podia assistir, eu sempre assistia. Aí eu assisti porque, assim, eu tava com aquela sede de entender tudo. Peraí, como é que é, então? Aí, no começo, eu olhava assim, quer dizer que não tem imortalidade da alma? Quer dizer que isso não é? Não... Então, eu falei assim, não tem... Eu falei, certo? Não tem... Sim. Imortalidade da alma, correto. Mas a imortalidade da alma, o adventista diz que... É o sono da alma. Que existe a mortalidade, né? Que a imortalidade da alma é que não... Que a teoria é errada, né? Da imortalidade da alma. Uhum. E isso me pegou porque, assim, tem aquele verso que Jesus fala, aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Eu vi esse verso num funeral quando eu era criança. Aconteceu uma tragédia lá na igreja do Lausanne e teve um ônibus quebrou e várias pessoas faleceram, né, no acidente. E lá no funeral, a gente foi lá tudo e falaram isso. Eu falei assim, mas olha, ainda que morrerá, mas quando a gente dorme, a gente não... Tipo, a gente morre quando a gente dorme e o fôlego volta para Deus. Uhum. Então, como é que a pessoa... Para mim, eu não entendia como é que a pessoa está viva, mas morreu na matéria, né? Uhum. Por que Jesus falou que ele estava vivo? A pessoa que crê nele, mesmo vivo, morrerá. Não condizia com a teoria e a doutrina adventista que você realmente morre e você só vai receber a ressurreição, né? Porque o seu fôlego volta para Deus e você, quando você ressurgir na primeira ressurreição, aí que você vai receber o fôlego de volta e aí você a ressurreição, que é o que a adventista prega. Sim. Então, Jesus estava dizendo assim, a pessoa morreu aqui, mas ela está viva. Ainda que morre, viverá. Então, assim, e agora? O que aconteceu aí? Então, eu tinha essa dúvida para sempre na minha vida, para sempre. Então, quando eu assisti o podcast que elas explicaram, e eu depois pesquisei mais e entendi, faz todo sentido. A Bíblia realmente, como é que se diz? Suporta a ideia de espírito. De uma alma imortal, né? Se você aceitou Jesus, aí você vive, né? Você vive novamente espiritualmente. Nós nascemos mortos espirituais. Com o pecado, nós nascemos mortos espirituais, mas quando a gente aceita Jesus, acredita em Jesus, nós recebemos a vida espiritual de volta. E essa vida ninguém tira mais, essa vida vai ser para sempre. Você só precisa estar ligado a Jesus, assim, o que é natural quando a gente aceita Jesus. E eu, assim, hoje, eu recebi essa salvação hoje. Assim, eu tenho essa salvação. Então, assim, ninguém tira de mim. Eu sou selada, eu não tenho vontade de pecar, eu tô ligado a Jesus, todos os dias eu tenho, todos os dias, toda hora eu tô em contato com Deus, então assim, eu quero estar, não é que eu tô fazendo forçada, eu quero estar. Então, na igreja adventista, eu não queria estar, assim, não é que eu não queria, não era natural, eu tinha que forçar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que ser uma boa cristã, eu tenho que ser uma boa adventista, eu tenho que fazer as coisas certas. Então, aquela cobrança. Então, quando eu comecei a ir na igreja, depois disso, quando eu já estava salva e eu ia na igreja e eu via as pregações, porque tem que ser isso, tem que ter aquilo, tem que não sei o quê. Não tenho mais, eu faço por vontade própria, assim. Eu não preciso, assim, parece uma coisa utópica, mas, assim, realmente é de verdade, assim, não dá para explicar o que
não dá para explicar o que aconteceu em mim que mudou totalmente, entendeu? Então, Quando é só você, vendo mesmo. quando você fala nova criatura, no Adventismo, nova criatura é um problema. Porque se você no Adventismo precisa fazer todas essas coisas para alcançar a salvação, todas essas coisas são conectadas ao fazer e não ao ser. Ser uma nova criatura já não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. Esse ponto é o ponto onde no Adventismo você nunca chega. Porque toda hora, você que está acostumado, tem apelo na igreja, certo? Aí o pastor vai lá no final do culto, faz um apelo. Quantas vezes a gente viu pessoas que nós conhecemos, que já se batizaram, que já aceitaram Jesus, indo lá na frente aceitar Jesus de novo? Aí passa o outro sábado, ele vai lá e aceita Jesus de novo. Aí mais no mês que vem ele está lá de pé aceitando Jesus de novo. Ou seja, na mente nós como adventistas, como éramos, a gente precisa continuar, ficar constantemente aceitando, porque a gente nunca vai chegar lá no ponto onde a gente vai estar plenamente como uma nova criatura. É um ciclo. E aí, o que eu tenho que fazer agora? Ah, não, agora você tem que fazer isso. Agora, não, agora eu errei o sábado. Não, mas agora eu parei de dar o dízimo. Então, deixa eu voltar para dar o dízimo de novo, porque agora eu tenho que aceitar Jesus de novo para me quebrar, porque eu fiz aquilo essa semana. O nova criatura não existe no Adventismo. Porque se existir, para que serve todos os apelos? Para que serve toda a situação? Para pessoas que já aceitaram Cristo. E é engraçado porque eu tenho ido na Igreja Batista e não tem apelo. Não tem apelo na Igreja Batista. E outra coisa, eu sinto assim que as pessoas, é uma reverência. As pessoas estão ali para ouvir a palavra. Na Igreja Adventista é um converseiro, é uma coisa assim. E olha que na Igreja Batista tem o domingo da família, então as criançadas ficam correndo lá dentro, mas elas correm. E é gostoso ver que elas estão ali à vontade na casa de Deus, mas assim, não atrapalha, não está atrapalhando, não está aquele barulho. Você sente uma alegria, uma coisa assim, é uma coisa que eu não consigo explicar. Sendo que na Igreja Adventista sempre tem que estar dando coisa para as crianças fazer, né? Não, fica quieto, porque sempre tem dá um papel, uma coisa para pintar, porque senão não se comporta. Uhum. E as crianças ali, elas estão correndo, mas assim, elas estão correndo ali, mas assim, não estão gritando, não estão falando, elas estão à vontade na casa de Deus. Sim. Eu não sei explicar como é diferente e como assim é aquela, você tá ali, ninguém tá querendo conversar, querendo fazer, conversa depois tem a parte social, mas a hora do culto ali, você tá ali para ouvir a palavra. Não todo mundo é salvo. Você sente aquela atitude de pessoa que tá ali, assim, não tem que fazer apelo para ninguém, entendeu? Então, assim, não tem uma cobrança. Então, esses apelos, essas coisas, parece que é uma cobrança constante, né? Porque quando você, eu tô lendo aquele livro, agora eu tô lendo com uma amiga o livro do sábado, Jesus, a pessoa de Jesus, o sábado de Deus, né? Sábado, alguma coisa assim. Tô lendo esse livro. É de um pastor que foi adventista, não sei se ele ainda é. Ele foi PhD em Novo Testamento e adventista. O nome dele é Clinton Baldwin, acho que é isso. Conheço. Então, estou lendo esse livro com uma amiga minha, porque ela também assistiu algum dos seus vídeos e ela ficou meio chocada na época, e ela, tipo assim, eu não vou assistir mais, porque os vídeos foram bem chocantes, né? E eu falei para ela, mas assim, é chocante, mas é a verdade. Então, às vezes, quando você... Muitas vezes eu indiquei os seus vídeos para uma outra amiga e ela achou assim, é mentira. Ela virou e falou assim, isso é mentira. Aí eu, peraí, deixa eu pesquisar, deixa eu ver melhor, né? Deixa eu ver melhor. Então, assim, eu consegui... não, isso é verdade. Porque quando você assiste o Record da Vida, esses programas de... Não querendo comparar com o seu canal, mas assim, eu sei que a tua estratégia é chocar, né? Então, dar aquele chacoalhão mesmo, né? Então, mas assim, quando você assiste um programa que fala de assalto, que fala de tragédia do dia a dia, Uhum.
ele não está mentindo, ele está falando a verdade. Sim. Mas a verdade é dura, a verdade é cruel, entendeu? Mas não deixa de ser verdade. É sensacionalista, aqueles programas são, mas não é mentira. Então foi assim que eu vi. Aí essa minha amiga, ela falou, ela achou meio pesado para ela, mas ela se interessou, então a gente está lendo esse livro junto e o problema dela realmente era a questão, é o sábado, né? Então a gente está estudando juntas e estamos descobrindo, porque embora não era o meu problema, eu quero saber, né? Eu quero ter a certeza de que é isso mesmo. Então eu tenho, então nesse livro, o que eu estou falando, por que eu entrei nesse assunto? Porque esse livro ele fala de Jesus. Então você tem Jesus como descanso. Você pode ter Jesus todos os dias, quantas vezes você quiser. Então é o seu sábado ali. Então é bem simplório dizer isso aqui, sem ter todo o contexto do livro. Então quem quiser ler, eu super indico. Mas assim, basicamente, Jesus é o novo sábado da nova aliança. A Igreja Adventista não consegue entender, é difícil de entender a nova aliança. Eles não têm uma visão da nova aliança, né? Então Jesus veio substituir, veio todas as sombras que apontavam para ele cumpriu todas as sombras. Então Jesus é o nosso sábado. Então eu posso ter Jesus a qualquer momento, eu não preciso esperar um dia. Então o que acontece com a Igreja Adventista? Todo mundo espera um dia até chegar lá o sábado. Então você passa a semana inteira fazendo o que você quer, malemar, dá uma lidinha na lição da escola sabatina sexta-feira à noite, e aí sábado você está na igreja para ver a mensagem. É o único momento que você tem ali para assistir a mensagem. Só que você já está a semana inteira sem contato nenhum com Deus, e quando chega no sábado, você não vê a hora que acaba o sábado para você ir no shopping, para você fazer suas compras, para você passear, fazer as coisas que você quer, porque o sábado é aquele fardo, né? Aquele dia que, né, você vai dormir à tarde, né? Vai deleitar no sábado, né? Vai dormir à tarde. E é isso. Não que seja pecado dormir à tarde, mas assim, cadê o objetivo de estar com Deus não é cumprido, né? Exatamente. Uau, muita coisa. 2 horas, quase 3 horas, 2 horas e 40 de conversa, muito bom. Para a gente fechar aqui alguns pontos. Eu falei recentemente numa conversa com outra pessoa, a gente estava falando sobre primeira aliança, segunda aliança, e uma das coisas que o Adventismo apresenta é a democratização da cruz, né, da salvação. Então, Cristo entra dentro de um conceito, ele é encarnado no conceito judeu, dentro de um contexto judeu, né? Então ele precisa seguir ali todas aquelas normativas, as tradições, etc. E em um determinado momento, Cristo apresenta o sábado como, olha, eu sou o Senhor do sábado. E eu faço com o sábado o que eu quiser dele. Sou eu que mando aqui nessa situação. Não são vocês que determinam o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Ele deixou isso muito claro. Esse é um ponto que muitas pessoas passam batido. O segundo ponto está em João, onde os fariseus falaram, olha, João falava, os fariseus tentavam matar Jesus, porque ele quebrava o sábado. E aí, outro ponto, é um verso de João que você nunca ouve na igreja adventista que passa batido. Jesus tentavam assassinar Jesus antes da cruz, porque ele quebrava o sábado? Como assim, João? Me explica isso direito. E aí, quando Cristo morre na cruz, ele morre e ressuscita, ele morre e ressuscita, a salvação é estendida para quantas pessoas? Para toda a humanidade. Então tem pessoas lá no Japão, na China, na Índia, na Rússia, na Itália, os incas, no período aqui da nossa América do Sul, América do Norte, os nativos. Essas pessoas sabiam que existia Jesus Cristo? Não faziam ideia. Essas pessoas que de outras regiões do planeta Terra sabiam que estavam morrendo, o Filho de Deus estava morrendo na cruz por eles? Não. Quantos deles guardavam o sábado? Quantos deles não comiam porco ou comiam até um tatu ou sei lá, um búfalo? Qual era a dieta dessas pessoas por quem Jesus morreu? Então a democratização da cruz, ela expande a salvação independente de país, independente de língua, independente de dieta, independente de calendário, se ele segue a lua, se ele segue o sol, se a tribo dele é A, B ou C, a salvação ela é estendida para todos. Por isso que é importante entender a questão da primeira aliança e da segunda aliança.
Na segunda aliança, a salvação é para todos. Aqueles que guardam os dias, guardam para Deus. Aqueles que comem, dão glória a Deus, como está escrito em Colossenses. Então, o grande adventista precisa colocar esses pontos como lombadas, como pedágios para a salvação. E a gente só descobre isso depois de um tempo. Então, excelente esse ponto, e esse livro eu recomendo também. Tem outro livro também do Dale Raslaf, que é Sábado em Cristo, que é outro livro excelente também, que vem logo aí. A Débora Buffoni do FF vai trazer em áudio, em português, para quem quiser aprender sobre o sábado, então vai ser muito bom. Cici, fala pra gente uma mensagem final para quem está te ouvindo, quem está te escutando aqui até agora, ouvindo a nossa conversa, tua história, tua trajetória. Mensagem para quem está em cima do muro, para quem está pensando, para quem já viu muitos vídeos e está pesquisando mais, como nesse mesmo processo por onde você passou. Que mensagem que você deixa para eles? É isso, é pesquisar bastante. Eu descobri tanta coisa, acho que ainda tinha mais coisas para falar, mas acho que também já está bem cansativo. Mas assim, tem coisas que a gente vive nessa bolha adventista e não consegue, e tudo, e a gente é condicionado a acreditar na forma adventista. Então, assim, é sair dessa bolha, tentar pesquisar, vai atrás. Não, se existe alguma coisa que te falam assim, não pesquise isso, aí é que você tem que pesquisar. Porque sempre falava assim, a imortalidade da alma, aquela coisa assim, é espiritismo, né? Imortalidade é igual a espiritismo. Então é aí que você tem que ir atrás, porque ali tem alguma coisa. Então eu tive muitas descobertas, assim, muitas. Eu falei algumas aqui, mas eu tive tantas descobertas assim que é quase assim impossível, né, voltar atrás, ou assim, o entendimento que eu tenho hoje e assim, o entendimento da minha vida, além do entendimento espiritual, o entendimento da minha vida pessoal. Então, assim, por que hoje eu tô casada por que eu encontrei o meu marido? Como ele se encaixa hoje em dia na minha vida? Ele nunca quis ser adventista. Se ele tivesse sido, como que ia ser agora? Já pensou? Então, tudo Deus encaminhou de uma forma assim tão maravilhosa, assim, que eu não tenho nem palavras. A última coisa que eu queria falar, assim, o meu ex-cunhado, ele falava muito nas conferências dele que as pessoas tinham que se firmar na verdade. Tem um verso, não sei se é de Carta de Paulo, não sei qual é, mas acho que é do Novo Testamento, que fala assim, que o inimigo, ele nunca se firmou na verdade. Ele creu, mas ele nunca se firmou na verdade. Então, você não adianta só crer, você também tem que se firmar. Então, ele usava esse verso. Eu não lembro agora exato o verso, mas era esse sentido. E hoje eu agradeço porque eu nunca me firmei nessa verdade, na adventista. Eu agradeço a Deus, porque se eu tivesse... Muitas pessoas se firmaram nessa verdade errada, não sei como é, nesse engano, nessas heresias. Muitas pessoas se firmaram nisso e hoje não é muito difícil a pessoa sair depois. Assim, eu assim, acredito, eu vejo a mão de Deus em todas as partes da minha vida, e o fato de eu não me firmar naquelas verdades lá, me fez o que eu sou hoje, me fez eu ter a cabeça aberta a entender, a chegar no ponto de jogar fora tudo que eu um dia achei, acreditei, e ficar com um prato limpo para Deus só preencher ali. Então, eu agradeço a Deus muito, sou muito grata por isso, e quero ser um canal para pessoas, quem quiser falar comigo, quiser saber mais, vamos estudar junto. Muitas pessoas me procuraram depois do meu post, então eu fico muito feliz em poder ajudar, se você está nesse seu momento, porque não adianta, quando você não está ainda nesse ponto, tudo bem, todo mundo tem o seu momento, vai chegar a sua hora de entender,
vai chegar. E eu respeito também as pessoas que estão felizes no Adventismo, que estão bem, que acham que se sentem completas lá. Não sei, Deus tem os planos dele. Se Deus deixou essa igreja sobreviver até hoje de alguma forma, eu acredito na soberania de Deus e ele sabe de todas as coisas. Então, muitas pessoas estão lá massacradas com ansiedade por causa dos escritos, né? Minha mãe, diga-se de passagem, era uma delas. Então, eu acredito que para muitas pessoas faz mal mesmo. Mas tem pessoas que estão ok. Então, assim, eu não tenho nada contra, respeito se você está nesse momento e você está ok. Mas, assim, quero deixar bem claro que eu não tenho mágoa de ninguém. Estou feliz com a minha decisão. E, enfim, é isso. A mensagem que eu quero passar é essa, que não tem... Eu quero quebrar esse mito de que saiu da igreja, não existe evangelho fora da igreja. Muitas pessoas me procuraram em que igreja que você vai agora, como se, né, fosse, como se tivesse que ser uma igreja assim muito mais assim, sei lá, não sei qual é a expectativa que a pessoa tem. Quando eu falo, eu tô indo na igreja batista, mas assim, porque é o evangelho. Eu encontrei o evangelho puro e simples, encontrei o evangelho e entendo hoje. Então, assim, existe evangelho, existe vida fora do adventismo, existe vida cristã fora do adventismo. É essa mensagem, principal mensagem que eu quero dizer. Então, acabe com esses mitos, vão atrás e que vocês vão encontrar. É isso. Excelente, excelente. Gostei da parte final. Existe vida após o adventismo e existe mesmo vida e vida em abundância. Tanto é que, se você acompanhou e está aqui assistindo até agora, ou ouvindo até agora, em 2 horas e pouco, quase 3 horas, você percebeu que a jornada espiritual dela foi num crescente, porque primeiro ela começou a buscar Deus de forma natural. Deus, estou indo para um novo país. Deus, estou tomando decisões. Deus, me acompanha. Olha, Deus, agora eu conheci uma pessoa. Olha, estou orando para que isso dê certo. Se for da tua vontade. Você percebe o caminho? Você percebe a trajetória? Ela foi buscando. Agora, tem como o final ser diferente? Não tem como. Você vai buscando a Deus, você vai buscando a presença de Deus na sua vida, Deus vai agindo na sua vida. É automático. Agora, a questão do adventismo abriu ainda mais portas para que ela conhecesse Deus. E diferente do que muitas pessoas, eu sei de muitos pastores, infelizmente, que preferem que o membro deixe o adventismo e vá para o mundão, do que vá para uma outra igreja. Porque aí acaba o argumento da pessoa assim, não, essa pessoa não está com Deus. Ou não, você viu? Essa pessoa está lá no mundão, está quebrando tudo lá. Não, essa pessoa está buscando a Deus, está vivendo sob a influência do Espírito Santo. Aí, meu amigo, aí que argumento que você tem, né? Então é difícil para muitas pessoas. Então a vida após o adventismo, sim, e vida em abundância em Cristo Jesus. Cici, muito obrigado de verdade pelo seu testemunho. Eu sei que foi algo pensado e repensado e repensado muitas vezes em termos do que dizer, de como apresentar da melhor forma possível, principalmente para ser positivo para as pessoas, eu creio nisso. Então, eu te agradeço muito. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande pela sua família, por parte do seu irmão, da sua irmã, sabe que eles moram no meu coração de verdade, e você também. Então, todo o meu carinho para vocês, que Deus abençoe sua vida, abençoe seu casamento, teu lar, teu cachorrinho, teus projetos, sua carreira, tudo nesse momento que você está vivendo já há muitos anos aí na Irlanda, que você seja luz para as pessoas. Obrigada. E você também, que Deus continue te abençoando aí, que, enfim, que mais pessoas possam encontrar o caminho de Jesus, o caminho da salvação, enfim. Amém, amém. Glória a Deus. Valeu, galera. Até o próximo. Espero que você tenha gostado. Se inscreva se você não é inscrito. Se você precisar de informações sobre a Cici, se quiser estudar a Bíblia com ela, se quiser entrar em contato com ela, e é claro, né, sempre em espírito cristão, sem arrancar rabo, sem briga, sem estresse, sempre com respeito, que é o que a gente sempre pede aqui. Entre em contato, vou deixar o contato dela aqui na descrição do vídeo, para vocês entrarem em contato com ela. E até a próxima. Obrigada, tchau.